Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso Lições Fraternais, dando sequência aí na nossa leitura do livro O Espírito da Verdade. Hoje vamos para o capítulo 81, a história de um pão. Antes de começar a leitura, eu gostaria de chamar a atenção dos nossos amigos e amigas que nos assistem e que nos ouvem. Preste atenção que nessa história ele vai relatar os dois mundos, ele vai relatar um pouquinho. O livro é espírita, é claro, a gente já sabe que ele fala do mundo dos espíritos, enfim, como é a espiritualidade, mas esse capítulo em si ele vai tratar isso um pouquinho mais, de uma forma mais celestial, vamos dizer assim. Vocês vão perceber pela leitura e quando for os comentários eu vou dizer onde está essa parte que fica bem nítido isso. Vamos à leitura, a história de um pão, capítulo 81, o Espírito da Verdade. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele, então, baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias, sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava, agora, de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre eles encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerença e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou, por fim, a visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração, e como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que, de súbito, se lhe extinguisse a cegueira e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou, impulsivo, ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno. Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo, em grandes sinais, a pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos, indefesos que despojaste, nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui, em teu crédito, uma oração de louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava à feição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou, Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste, um dia, por amor, e livrar-te-ás, em definitivo, do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estrelar, mas, em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido, de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava, sorridente, nos braços, mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a benção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás
nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Irmão X. Muito bem. Eu disse a vocês que ele trazia uma história do lado espiritual. Já no começo ele já fala, quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da norte, ou seja, quando Barsabás morreu, mas ele era um tirano, ele era um autoritário, ele era feito do jeito dele ou nada. O tirano quer dizer isso, era feito do jeito dele ou nada estava bom. Demandou o reino da morte. Quando Barsabás passou para o lado de lá, buscou reintegrar-se no grande palácio que lhe servia da residência. Aqui serve para a gente já começar a perceber como é a espiritualidade. Então, Barsabás passou para o lado de lá, mas apegado à matéria, o que ele queria? Ele queria voltar para o palácio do qual ele fazia parte. E para lá ele tentou retornar, mas, para a tristeza dele, qual a reação que ele teve? Qual a sensação que ele teve? A viúva estava leiloando tudo que lhe pertencia. Os filhos estavam brigando no tribunal pela partilha, pela herança, pelo que competia a cada um. E isso só entristeceu, porque ninguém mais do nome dele se lembrava. Então ele vai vendo o que acontece. Ele foi caminhando por um mar de tristezas. E que a ele só vinha o quê? À mente as maldades que ele fez. Ou seja, quando passamos para o lado de lá, a consciência é o nosso próprio juiz. E essa consciência permitiu a ele ver tudo o que ele fez naquela vida. E tudo de tristeza que ele acometeu. Por quê? Porque ele viu que onde ele estava, aqui vem falar, Barsabás, sem perceber, alcançara as preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Ou seja, vamos dizer, fácil para espírita entender, ele estava num umbral, ou para mais adiante. Ele estava numa zona de sofrimento. Ele estava numa zona de muito... Mas como que ele conseguiu sair? Como que ele conseguiu chegar à casa das preces de louvor? Através do mal-estar que ele sentia, que ele começou a pedir ajuda. Porque, veja, ele vagueou por muito tempo no nevoeiro. Que nevoeiro? Da incompreensão, da insatisfação, da tristeza, do remorso, do arrependimento, que é tudo isso que a gente vem falando aqui. E aí ele consegue um pouquinho de prece para pedir ajuda, porque aquilo já não satisfazia mais, e ele consegue então alcançar a casa da prece de louvor aqui para ajudá-lo, para ele sair daquele umbral. E aí ele reconhece perante o ministro divino ali, o instrutor espiritual que o vai resgatar, e ele diz o quê? Que ele não tinha feito bem nenhum. Né? Aí ele caiu em si, aí ele se assumiu. Que ele não tinha feito bem nenhum, então que seria difícil ele chegar aos céus. Então, mas não, é aí que começa a história. É aí que vem dizer o ministro, dizer o que para ele? Não, você tem um ato bom. Você, uma vez, desse pão a um necessitado. Tanto que ele reconhece como Jonaquim, o enjeitado, foi Barsabás quem o socorreu. Foi Barsabás quem foi lá e deu o pão para o enjeitado, para aquela criança que ninguém queria. Mas Barsabás teve a caridade, porque o tema desse capítulo 81, a história de um pão, faz o quê? Menção ao capítulo 13 do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Item 15, a beneficência. Olha só. E Barsabás fez isso. Então, a beleza da história aqui está onde? É aí que começa. Por mais que ele tenha sofrido, por mais que ele tenha vagueado lá ficou vagando lá pelo umbral, pela zona inferior, reconhecendo, tendo a sua consciência passada limpa, vendo que não tinha feito bem nenhum, brilhou para ele uma estrela, a estrela da beneficência, a estrela da bondade, que por um pão que ele doou a um enjeitado, a um sofredor, aquilo foi creditado para ele, aquilo serviu de ponto para ele. Olha que maravilha de história. Era Jonaquim. E aí, como eu disse na história, que falava bem dos dois mundos, o que acontece? Ele vai vir como filho de Jonaquim. Por quê? Vocês perceberam no final da história, como ele diz, como ele relata? Só reler lá o último parágrafo.
Um ano depois dessa passagem, desse trâmite todo aí, onde ele reconhece, onde ele é resgatado, ele vai lá na carpintaria, que ele foi na carpintaria de Jonaquim, abraçou, mas espiritualmente, porque ele ainda não estava encarnado, mas depois ele volta como filho de Jonaquim. Vai aprender ali para quê? Ele termina dizendo o quê? De redimir-se. Então é a hora do tirano se redimir. É a lei divina, é a lei de Deus. Barsabás vai seguir a lei de Deus. Veja, não houve punição nenhuma, pelo contrário, o pão que ele teve compensou toda a tirania que ele fez. Então quer dizer que se fizer uma bondade está tudo certo? Não, quanto mais melhor. E tanto é que o Evangelho dá o exemplo do quê? Uma historinha do quê? De que dois homens, um rico e um pobre, coloca-se figurativo um rico e um pobre para ficar fácil a exemplificação. Mas não quer dizer que o rico não vai entrar no céu. A gente sabe, nós estamos estudando, a gente sabe que vai depender tudo da conduta. O pobre pode ser muito mais... o pobre pode ser ter uma conduta muito pior que a do rico. E não quer dizer o dinheiro, mas quer dizer como cada um age perante a situação na qual vive. E o exemplo do Evangelho que ele dá é exatamente isso, que dois homens acabavam de morrer. Né? E Deus disse a deles, todas as boas ações desses dois homens serão colocadas num saco. E quando aqui chegarem, serão pesadas. O rico chegou com um saco volumoso, grande. O pobre chegou com um saco pequenininho. E quando colocaram à frente de Deus, os dois sacos foram pesados. E por incrível que pareça, o saco que o pobre levava era muito mais pesado que aquele do rico, volumoso. Ué, como pode? Como pode aquele saco muito mais volumoso, muito mais com aparência de pesado, ser mais leve que aquele outro que tem migalhas? Tem pouquinha coisa, percebia-se. O saco era vazio. E aí vem a explicação. O rico, realmente, pela condição que ele tinha, ele sempre doou. Mas ele doou de que forma? Na base da ostentação. Ele não fez de amor próprio, ele não fez com a caridade deve ser exercida. Ele fez ostentando, ele fez utilizando aquilo para se promover. Ou seja, a conduta. Então a questão em si não era que ele era rico. A questão em si era da sua conduta que estava errada. Ainda que ele estava doando, mas ele estava fazendo de uma forma de contraprestação. Ele queria algo em troca, ele queria aparecer, ele queria se promover. Aí está o erro, aí está a falha. Já o pobre, por sua vez, como que ele fez? O pouco que ele tinha, ele doava. E que lhe fazia falta, mas era o que ele podia dar. E tanto é que ele falou para Deus, sim, realmente doei pouco, mas doei o que eu podia. Muito mais do que ele podia, que lhe fazia falta aquilo que ele doava. Essa é a diferença. É isso que Deus estava nos provando através dessa lição do Evangelho. É isso que Jesus vem nos relatar e chamar a atenção. A questão não é ser errado, ser pobre, ser rico, não é isso. A questão é a consciência. A questão é a percepção da empatia que a gente tanto fala. E aí, o que Deus disse? A caridade do rico não é desperdiçada. Por mais que ele tenha feito com ostentação, foi válida também. Por quê? Aí a gente percebe a misericórdia divina. Ele doou, mas ele tem que entender que ele tem que fazer de coração. Não fazendo em troca, não com ostentação. Lembra, a gente já falou em várias outras lições, eu tenho essa frasezinha, caridade com flecha é vaidade. Lembre-se sim que fica fácil. Ou seja, a beneficência, a caridade é simplória, é simples, não precisa ninguém ficar sabendo. E é isso que Deus veio nos ensinar através de Jesus com essa lição do Evangelho. Então, o rico, ainda assim, teve seu mérito, mesmo ele ostentando com aquela doação, mas ela foi válida também. E o pobre, por sua vez, se privou de muita coisa, mas ele fez a doação. E essa foi muito mais válida. É como o óbolo da viúva, lá também tem um trecho do Evangelho. Veja como as histórias voltam no Evangelho com perspectivas diferentes, mas o ensinamento é o mesmo, a lição é a mesma. Então, fica essa reflexão para você, fica essa reflexão para mim. Perceba essa caridade que você faz hoje, como ela repercute lá na frente, como ela repercute no plano espiritual e como isso vale, quando feito de coração, ainda mais a caridade, a beneficência. É uma moedinha que vale muito nessa nossa contagem perante Deus, perante a nossa consciência, perante com as nossas atitudes. Então, leia o Evangelho, leia o capítulo 13 do Evangelho, o item 15, a beneficência.
faça sua reflexão aqui. Eu vou ficando por aqui e até o próximo capítulo do nosso programa. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Sempre em sintonia com você.